Pronto. Meus irmãos, uma boa noite a todos. Estamos agora fazendo esse culto de celebração de forma online, né? Via Meet. Mas aprove a Deus que fosse dessa forma e graças a Deus que os trabalhos da igreja não pararam. Hoje pela manhã a gente teve a escola dominical, aprendemos um pouco mais sobre o livro de Atos, fechamos o capítulo 1, quem estava hoje pela manhã viu que fechamos o capítulo 1, entramos na segunda lição e vimos o quanto aprendemos sobre aqueles últimos ensinamentos de Jesus e os apóstolos. Acredito que tenha sido uma bênção para todos. Para abrirmos o nosso culto, eu peço que vocês abram a Bíblia de vocês, e aí quem estiver usando o computador, pode usar no computador, no celular. Nós vamos fazer uma leitura em Salmos, capítulo 47. Salmos 47, que diz o seguinte: Aplaudi com as mãos todos os povos, cantai a Deus com voz de triunfo. O Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande rei sobre toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs as nações debaixo dos nossos pés. Escolheu para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantai-lhe salmos de louvor. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem como o povo do Deus de Abraão, pois os reis da terra pertencem a Deus. Ele é grandemente exaltado. Amém. Eu peço que Jarbas possa fazer uma oração para todo o desenvolvimento do nosso culto, a mensagem, os louvores, a mensagem, tudo que iremos fazer agora. Glórias a Deus. Me ouvem bem? Sim. Glória a Deus. Santo Deus, Todo-Poderoso Pai, debaixo da Tua graça nós estamos. Debaixo, Senhor, do Teu amor, ó Pai. Sentindo, Senhor, as Tuas misericórdias que têm se renovado sobre as nossas vidas, ó Pai. Felizes por ter a presença do Senhor em nossas vidas. Felizes por ter um Deus todo-poderoso sobre nós. Felizes por podermos te chamar de Pai, podermos te chamar de Paizinho querido. O nosso Deus é nosso amigo e é nosso Pai. E temos a autoridade do nome do Senhor sobre as nossas vidas. Assim como um filho tem crédito aonde vai pelo nome do Pai, assim, Senhor, nós não somos nada sem o Teu santo nome sobre as nossas vidas, ó Pai. Mas o Senhor, o Todo-Poderoso Deus, é o nosso Pai. E por isso estamos felizes, por isso estamos alegres, porque nós somos cuidados pelo Senhor de toda a terra. Tudo que nela existe é do Senhor. E o Senhor nos abençoa. Abençoa aqueles que te buscam. Abençoa aqueles que te clamam, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa este culto. Traz sobre nós, ó Pai, o entendimento e as orientações do Teu Santo Espírito, Senhor. Pai, em nome de Jesus, inspira, Senhor, o mensageiro da noite e toda a condução deste culto, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, entra em cada casa, Senhor, e nela habita, Senhor, e faz morada, Senhor, e a Tua paz seja sobre cada casa de cada membro dessa igreja, cada visitante que está participando deste culto neste momento, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, sê conosco e renova, Senhor, a Tua paz sobre a nossa casa, o Shalom Adonai, a ausência de conflitos, a paz do Senhor que excede todo o entendimento, seja sobre a casa de cada irmão neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jarlas. Agora eu vou convidar a Letícia, ela vai
cantar um louvor para nós. Olá, meus irmãos, vocês podem me ouvir bem? Sim. Amém. Vamos louvar o Senhor. A primeira música que eu escolhi se chama Brasil, né? E é uma palavra de bênção, uma palavra de arrependimento, chamando a nossa nação e todos os povos da terra a uma intimidade mais funda, algo mais profundo com Deus. Então vamos louvar o Senhor. Os quatro cantos desta terra pode-se ouvir alguém chorar. São lágrimas de esperança por um futuro que ainda vai chegar. Promessas de um avivamento que o mundo inteiro vai tocar. Tomamos posse da herança. O que Deus falou se cumprirá. Brasil, em teu solo existe um povo. Brasil, uma gente que te ama, que clama a Deus e acredita nas promessas. Ele virá restaurando a nossa terra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se a minha face buscar, vamos buscar ao Senhor. Se o meu povo que se chama pelo meu nome dos seus caminhos maus se desviar, eu ouvirei, perdoarei, sua terra sararei. Nós queremos tua cura, Jesus. Vem curar-nos, Senhor. Precisamos de ti, Jesus. Vem contra essa pandemia, Senhor Jesus. Liberta os cativos, vem trazer restauração, vem trazer a tua cura. Brasil, em teu solo existe um povo. Brasil, uma gente que te ama, que clama a Deus e acredita nas promessas. Ele virá restaurando a nossa terra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar
buscar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, dos seus caminhos maus se desviar, eu ouvirei, ele vai ouvir, perdoarei. Sua terra sararei, sua terra sararei. Ele vai sarar a nossa terra, ele vai sarar as nossas famílias, ele vai sarar o Brasil e o mundo, eu creio nessa promessa. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos receber essa palavra em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Letícia. Vou convidar agora o pastor que vai fazer uma leitura. E, pastor, se o senhor quiser deitar o celular para pegar a imagem do senhor e da irmã, pode ser também. Ou, se quiser deixar em pé assim. Coloca na horizontal, pastor. Vi que o senhor estava tentando colocar o senhor e a irmã ao mesmo tempo. Parece que está travado aí para não girar a tela, né? Aqui não girou para mim, não. Provavelmente deve estar travado. Passar aqui para você? Espera aí. E agora? Perfeito. Estão me ouvindo? Positivo. Bom. Boa noite, irmãos. Cumprimentamos a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. É muito bom podermos estar aqui novamente reunidos nesse dia do Senhor, como estivemos pela manhã, né? Eu e a Gisele chegamos agora há pouco do Hospital da Aeronáutica, por causa da tosse dela, a gente achou melhor ir ao médico, né? E fizemos exame, a tomografia, e exige repouso, né? Exige repouso. O meu atingiu assim, tá com leve, né? Uma situação leve, uma infecção leve. Da Gisele está de leve a moderada. Então, orem por nós e a gente continua orando uns pelos outros, né? Nesse momento, eu quero deixar um texto da palavra de Deus que está no Salmo 46. Logo em seguida, nós estaremos recolhendo as ofertas, os dízimos, e enquanto a irmã Letícia estiver louvando juntamente conosco, os irmãos terão a oportunidade de estar entregando suas ofertas. Assim diz o Salmo 46. O Daniel leu 47, eu já tinha separado 46. Então estamos sintonizados aí, Daniel. Assim diz a palavra: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor que assolações efetuou na terra.
Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, irmãos? E assim nós cremos que o Senhor dos exércitos está conosco. Estamos em momentos difíceis, de pandemia atingindo a muitas famílias, irmãos nossos, mas o Senhor tem nos levado a estar unidos como um só exército, orando, crendo que Ele está conosco. Ele é o nosso comandante, irmãos. Ele é o nosso general. Seja qual for a sua circunstância agora, nesse momento de enfermidade, talvez situação financeira difícil, talvez o desemprego também, por causa dos comércios fechados. Temos irmãos nossos queridos aí em luta por causa disso, passando dificuldade, mas saiba que o Senhor dos exércitos está com você. Então, que nesse momento, enquanto estivermos louvando, você possa pedir que o Senhor fortaleça a sua fé em todas as áreas da sua vida. E em seguida, logo após o louvor, eu estarei orando. Após o louvor, eu estarei fazendo um clamor ao Senhor junto com os irmãos, pelos enfermos, pela vida financeira de toda a igreja. E os irmãos também que desejarem, enquanto estiver ocorrendo o louvor, poderá estar entregando o seu dízimo e a sua oferta. Vamos louvar o Senhor, então, com a irmã Letícia. Amém. Vamos declarar no refrão dessa música que fala: hoje eu sei em quem eu tenho crido, Ele não me deixará jamais. Hoje eu sei em quem eu confio, Cristo não falha. Aleluia. Irmãos, esse barulho eu acho que, não sei se é do meu fone. Vocês estão ouvindo algum barulho? Pode seguir. Quando o sentido da vida se perde e o amanhecer parece sombrio, a tua luz e o teu favor me cercam por onde vou. Quando os sonhos se tornam impossíveis e na alma um deserto se faz, mesmo sem perceber o seu agir, põe em ti minha confiança. Hoje eu sei em quem tenho crido, Ele não me deixará jamais. Hoje eu sei em quem eu confio, Cristo não falha. Hoje eu sei em quem tenho crido, Ele não me deixará jamais. Hoje eu sei em quem eu confio, Cristo não falha. Se a injustiça me alcançar, tu serás meu reto juiz. Mesmo que os homens me condenem, põe em ti minha confiança. Jesus, tu és a minha rocha, libertador presente. Tu és o Cristo que me salva, põe em ti minha segurança, declare. Hoje eu sei em quem tenho crido, Ele não me deixará jamais. Hoje eu sei em quem eu confio, Cristo não falha. Hoje eu sei em quem tenho crido, Ele não me deixará jamais.
Hoje eu sei em quem eu confio. Cristo não falha. Cristo não falha. Cristo não falha. Cristo não falha. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos? Eu sei em quem tenho crido e sabemos que Ele não falha e que Ele jamais nos deixará. Vamos orar nesse momento, vamos orar pelos enfermos, vamos orar pelo clamor que os irmãos têm colocado no grupo, a irmã Lucimar, que pede pelo seu cunhado, pela sua sobrinha, vidas que se encontram internadas, irmãos. Eu cheguei do hospital agora há pouco, não há vagas, nem no hospital da Aeronáutica, os hospitais estão todos lotados. Eu peço que os irmãos, durante a semana, irmãos, nós intensifiquemos a nossa oração para que o Senhor derrame realmente cura, que esses hospitais se esvaziem, irmãos. O Senhor derrame um milagre sobre a nossa cidade. Amém? Vamos orar, então? Vocês estão me ouvindo? Positivo. Vamos orar. Todos orando agora, irmãos. Todos orando. Todos fechem os seus olhos onde você está agora. Clame ao Senhor. A palavra de Deus diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. O Senhor dos exércitos, irmãos, está conosco, como nós lemos no Salmo 46. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Jesus nos ensina assim: tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei. Então, peça agora, igreja, peça com fé, creia, tudo é possível ao que crê. O nosso Deus é o Deus do impossível. Muitas vezes estamos colocando nossa confiança no homem, na ciência. Esquecemos que o nosso Deus é maior do que tudo isso. E ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou Deus. Muito obrigado, Senhor, por esse momento em que a tua igreja está reunida, Pai, em culto, em adoração, em nome de Jesus. Cremos no teu poder, Pai. Como cremos que o Senhor é o Deus do impossível. Agora colocamos diante de ti, Paizinho, toda a sua igreja, Pai, toda a PIBAC, Senhor Deus, todos os enfermos. Que o Senhor restaure a nossa saúde, Senhor Deus, para que muito em breve nós estejamos, Senhor Deus, lá reunidos, Senhor Deus, na casa de oração, vendo os nossos irmãos. Mas aprove ao Senhor que agora estivéssemos assim, Senhor. Mas estamos reunidos como igreja também, Senhor Deus, em adoração, em gratidão e em clamor, Senhor Deus. Porque cremos que o Senhor nos ouve, que o Senhor não nos deixa, que o Senhor não nos desampara, Pai. Que o Senhor cuida de nós todo o tempo. Ó, Pai, visita os hospitais de nossa cidade, Senhor. Derrama, Pai, sobre cada vida ali a cura que só o Senhor pode derramar. Repreenda o espírito de morte, espírito de enfermidade. Pai, não merecemos. Perdoa-nos, purifica-nos, mas, Senhor, tenha compaixão de nós. Vencer com toda a equipe médica, Senhor Deus. Dê forças a eles, ó Pai. Encontramos ali no Hospital da Aeronáutica o nosso irmão Antônio Augusto, doutor, Senhor Deus, que tem vindo em nossa igreja, ó Pai. Ele pôde nos atender. Obrigado por esse privilégio. Abençoe ele. A Ludmila, sua esposa, um casal novo que tem frequentado a nossa igreja, Senhor Deus. Obrigado, Pai, por aquele médico que vai passar a noite ali. Fortaleça ele, Senhor Deus, nosso irmão Antônio Augusto, Senhor Deus, sua esposa e toda a equipe médica, ó Pai, de todos os hospitais de nossa cidade e de nosso Brasil, Pai. Cura, repreenda o mal, Senhor Deus, dê a paz. Clamamos pela vida financeira dos teus servos, Pai. Irmãos em situação difícil, Pai, por causa dos comércios, tendo que fechar, Pai, o seu meio de sustento. Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Visita os teus servos, Senhor. Repreenda esse mal, papai. Derrame a cura, Senhor Deus. O seu nome é Jeová Rafá. Deus que cura, Jeová Jirê, Deus que provê.
providencia as necessidades, colocamos as autoridades diante do Senhor, os poderes dessa nação, porque nenhum deles é maior do que o Senhor, o executivo, o legislativo, o judiciário, Senhor, o presidente da República, Senhor, o Senado, os deputados, os secretários, os ministros, os governadores, os prefeitos, deputados, vereadores e outras autoridades, comandantes militares, os doutores. Senhor, em nome de Jesus, tenha compaixão de nós. A tua igreja, o teu povo está nesse lugar a te clamar, Senhor. Tira o medo dos corações, Senhor, a tristeza, o abatimento, a depressão, a angústia, Senhor Deus, a dor, a enfermidade. Cura minha esposa, me cura. Cura os teus servos da PIBAC, Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus. Guarda-nos, Senhor Deus, do pior, Senhor Deus. Derrama sobre nós, Pai, a tua unção de cura, Senhor Deus. E levanta-nos para te servir, para te glorificar, para te adorar, para proclamar o teu nome, Senhor. E repreenda todo mal, toda ação do inimigo, Pai, contra nossas vidas, contra a tua igreja, contra o teu povo, contra nossas famílias, contra a nossa cidade e a nossa nação. Repreenda, dê sabedoria aos governantes, ao presidente da República, e a todos os demais, Senhor. Em nome de Jesus fazemos esse clamor, Pai, e nos dê a paz e a vitória que só o Senhor pode dar, porque só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus fazemos esse clamor e fala aos nossos corações agora através da tua palavra. Usa o teu servo, pastor Debs, e continue conosco durante todo esse culto. Em nome de Jesus oramos para a honra e glória do Senhor. E toda a igreja diz... Amém. 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 Muito bem. Estamos aqui com 40 pessoas online, graças a Deus. E é o momento agora de escutarmos a mensagem que o pastor Deverson preparou, e que Deus colocou no coração dele para nos transmitir. Deverson, você está escutando bem? Tá tudo ok aí? Tudo preparado? Bênção. Tudo preparado, né? Graças a Deus. Que o Senhor te use grandemente nesse momento, tá? A palavra está contigo. Amém, amados irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com todos. Muita saudade dos irmãos. A gente tem o privilégio hoje, a graça de poder se dirigir aos irmãos, né, como um todo, mas em especial essa igreja tão amada. Essa igreja que nos abençoou tanto. Durante o período que nós ficamos aí em Brasília, quase 6 anos, faltando um mês para completar 6 anos, e estamos muito saudosos, muito contentes em saber que a igreja está avançando, mesmo com todas as dificuldades, com todas as lutas. Exatamente um ano, né, completou esse mês agora, mais precisamente nessa semana que passou, que entramos numa pandemia, né? Então, houve essa pandemia, não somente em nível de país, mas mundial, e aí a gente tem passado por essas provações, né? Tem passado pela provação também da distância geográfica, né? Em relação à saudade com os irmãos, mas Deus é fiel em todas as suas promessas, e até aqui Ele tem nos ajudado, até aqui Ele tem nos sustentado. Assim como alguns irmãos que estão passando por esse momento de enfermidade, do Covid, também nós temos passado aqui também. Pedi para a Elô aparecer aqui, olha. Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, saudade de todos vocês. Tenho acompanhado o grupo da PIBAC, tenho orado por cada irmão, e eu tenho certeza que a gente se fortalecendo no Senhor, e a gente orando uns pelos outros, com certeza, tudo isso vai passar. E logo, logo, todos estarão juntos de novo na igreja e para louvar o nosso Senhor Jesus. Vai passar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. As palavras Amém. as minhas palavras também. Nós temos convicção. Ó, a nossa cachorrinha que está participando também, irmãos. A gente vai silenciar ela. Só um pouquinho de paciência dos irmãos, né? A gente tem
graças a Deus, esse recurso da internet, né? Mas também tem as intercorrências, né? Mas graças a Deus por isso, irmãos. Então, como falamos, né, agora há pouco, a respeito dessa pandemia, que inclusive está até passando aqui pela nossa casa também, esse momento que a Elô, graças a Deus, foi medicada. Sabemos que o Senhor, Ele usa a ciência, Ele usa a medicina, Ele usa os meios que tem para que nós possamos, de alguma forma, sermos alcançados pela graça do Senhor, inclusive através da cura de enfermidades, né? E isso a gente tem experimentado aqui. Graças a Deus ela está sem sintoma algum, né? Já é pelo menos o quinto dia, na verdade o sexto dia, né, de que quando começou a aparecerem os sintomas, e nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, né? Segundo o propósito dele. E, queridos, realmente com muita alegria que eu estou aqui me dirigindo à igreja, aos irmãos. Alguns irmãos talvez vão assistir mais tarde aí através da gravação, né? O culto vai ficar gravado. Mas eu queria já de antemão dizer que a gente está com o coração bem apertado em relação à saudade dos irmãos. Mas existe essa ferramenta que, graças a Deus, pode estreitar um pouco esse distanciamento através de um culto como esse, um culto online, né? Mas, amados, até aqui nós temos visto e ouvido coisas que Deus tem colocado no nosso coração e a gente quer compartilhar também com os irmãos. O pastor Moisés fez esse convite, né, e foi com grande alegria que eu pude aceitar. É um privilégio poder falar com a igreja que tanto amamos, tanto temos alegria, tanto temos um amor, né, por tudo aquilo que nós já vivenciamos, né, e agora, depois de quase um pouco mais de 2 meses que nós estamos aqui, na cidade do Rio de Janeiro, a gente pode aqui compartilhar a palavra do Senhor, né, acerca de tudo aquilo que Deus tem para falar ao meu coração, e que já falou e que vai continuar falando, assim como o seu coração, o coração de toda a igreja, de toda a PIBAC, né? E aqueles que também, que não são da igreja da PIBAC, fazem parte da família PIBAC, mas que depois vão ter acesso a essa mensagem, né? E já estão ouvindo também. Queridos, acerca das provações, das lutas que nós temos passado, a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam o Senhor, aqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. E o propósito das provações é para que nós sejamos aprovados. Não é para que nós sejamos afligidos a ponto de sucumbir, não. É para que nós sejamos aprovados. É para que nós, como filhos amados, como discípulos do Senhor, possamos ter a nossa semelhança a Cristo. Esse é o propósito de Deus, que nós, nas provações, nós nos acheguemos mais ao Senhor, que nós nos assemelhemos mais a Cristo, não somente nos sofrimentos, mas também na glória que Ele tem revelado a cada um de nós, né? Eu queria, na verdade, eu quero nessa noite, compartilhar com os irmãos uma palavra que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 3. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, o capítulo 3, é um texto muito conhecido dos irmãos. A gente tem acompanhado aqui também a maratona bíblica, não deixamos de acompanhar a maratona bíblica, né? A gente tem aqui orado pelos irmãos, temos compartilhado aqui, temos vivenciado alguns momentos difíceis e também momentos alegres, principalmente a cura de cada irmão, o avanço na saúde de cada irmão, também é uma alegria que a gente pode também compartilhar e que a gente tem vivenciado para a igreja, né? E a maratona bíblica é uma herança que ficou no nosso coração, que nós trouxemos para cá, e nós temos vivenciado também diariamente, através da palavra do Senhor, assim como a igreja, tendo o mesmo sentimento, né? Através da unidade da fé. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, se nós estivermos unidos, no mesmo propósito, ouvindo a palavra, com certeza nós vamos crescer também na unidade da fé. E no capítulo 3, a partir do verso 12, somente 5 versículos nós vamos meditar essa noite. Diz assim: não que eu tenha já recebido
ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, ou as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Vamos orar por essa palavra? Amém? Senhor nosso Deus, amado e eterno Pai, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, nós te louvamos, ó Pai, por esse culto transmitido, pelos atos do culto até então, ó Pai, que falaram aos nossos corações, e pedimos ao Senhor que, através da tua palavra, em conformidade com o que o teu servo, o pastor Moisés, já orou, Pai, que fale aos nossos corações, que nós sejamos edificados, que haja transformação através dessa palavra, que haja, Senhor Deus, no alcance dessa mensagem também, salvação, libertação, que, ó Deus, em nome de Jesus, todo pensamento, todo sentimento seja levado cativo ao trono da tua graça, Senhor, e que haja, Senhor, em nome de Jesus, frutificação. Cada coração seja como terra frutífera, seja como terra boa, que dê frutos a 60, a 30, 60 e a 100 por um, Senhor, para a glória do teu nome. É assim, ó Pai, que nós queremos, nesse momento, pedir ao Senhor que fale conosco por amor do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, essa palavra que os irmãos vão ouvir, certamente já foi ministrada ao coração dos irmãos, tem sido ministrada também através de tudo aquilo que o Espírito Santo tem falado à igreja, e, na verdade, ela precisa ser lembrada mesmo. No capítulo 3, aqui, como nós já lemos, no contexto, nesse trecho da carta de Paulo aos Filipenses, aqui é interessante que no verso 1 diz: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Então, o apóstolo Paulo aqui ele estava escrevendo aqui aos irmãos, lembrando das coisas que eles já haviam ouvido, seja através da fundação da igreja, que em Atos 16 está descrito como foi fundada a igreja de Filipos, numa segunda viagem que Paulo fez, uma viagem missionária, em que começou a igreja ali na casa de Lídia, uma moradora, uma habitante de Tiatira, que estava ali naquela região, naquela localidade, na verdade, morando ali, e ali aconteceu de ser formada a igreja. Então, Paulo ele já falava à igreja acerca dessas coisas. E aqui, nesse contexto, quando o apóstolo Paulo ele escreve, ele está numa prisão, ele está ali enclausurado. Aqui, provavelmente, como aqui algumas pistas são dadas na carta, ele estava preso em Roma. Não foi a prisão em que logo em seguida foi a execução de Paulo, o martírio de Paulo, por decapitação, como falado, na tradição, como a gente entende que houve, que foi o martírio do apóstolo Paulo. Mas, na verdade, aqui, Paulo, ele mesmo preso, mesmo sob cadeias, ele estava desfrutando de uma alegria que só pode vir do Senhor. Uma alegria que é fruto de uma paz que excede todo entendimento, ou seja, que independe das circunstâncias que nós temos vivido, que nós estamos vivenciando, daquelas que, inclusive, nós já passamos. Então, o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Filipenses, ele faz menção de um momento difícil, mas que ele estava desfrutando de uma alegria, de uma paz que o Espírito Santo estava dando a ele para ele escrever à igreja. Essa carta de Paulo aos Filipenses é conhecida como a carta da alegria, em meio às provações, às dificuldades, às perseguições que a igreja estava passando. A igreja estava passando por uma assolação. Era a época do Império Romano, em que o imperador, na ocasião ali, era Nero.
Então, a igreja, como um todo, estava sendo perseguida. Mas o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, fala à igreja de Filipos, como o Espírito Santo fala aos nossos corações, que a alegria do Senhor é a nossa força. Que a alegria do Senhor é a causa de nós estarmos movidos, inclusive estarmos conectados, não somente por uma tecnologia da internet, mas conectados, unidos, no mesmo espírito, na mesma ligadura, né? Conjuntas. E a gente vai avançando, como diz a palavra do Senhor, como nós vamos estudar, como nós vamos compartilhar nessa noite. Então, essa carta, amados, é uma das cartas mais afetivas do apóstolo Paulo, das 13 cartas, né, atribuídas ao apóstolo Paulo. É uma das cartas mais pessoais, mais afetivas, porque o apóstolo Paulo, ele conhecendo aquela igreja, conhecedor das dificuldades, inclusive, daquela igreja, das virtudes daquela igreja, o apóstolo Paulo, ele é inspirado a escrever para que os irmãos ele continuem alegres no Senhor. Eles continuem avançando na alegria do Senhor. Por isso que ele fala que ele não se cansava, que era segurança para eles, que ele escrevesse aquelas mesmas coisas, como diz o verso de número 1 do capítulo 3, que abre essa seção da carta. Então, essa carta de Paulo aos Filipenses são 4 sessões, e cada sessão ela fala profundamente ao coração da igreja. Aqui, nesse momento, amados, o apóstolo Paulo, ele passando por esse momento de tribulação, como diz aqui no verso de número 12, ele diz, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Quando Paulo fala que não que eu tenha já recebido ou que já tenha obtido a perfeição, ele fala na perfeição no sentido de plenitude, de aperfeiçoamento. Aquela palavra que ele fala em Efésios capítulo 4 sobre atingir a perfeita varonilidade, né? A perfeita estatura de Cristo. E nós só vamos atingir exatamente quando nós estivermos na glória, com o corpo glorificado, sendo transformados à imagem do Senhor. Assim como Ele é, nós seremos. Nós o veremos face a face. E aqui o apóstolo Paulo ele fala, não que eu já tenha recebido ou que tenha obtido a perfeição. Como diz aqui no contexto do verso 10, ele fala, para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Era o desejo de Paulo. Deve ser o desejo nosso também, queridos. A comunhão dos seus sofrimentos, verso 10, continua dizendo, conformando-me com ele na sua morte. Para quê? Para que nós pudéssemos, hoje, desfrutar dessa consolação no meio das provações. O Senhor escreve essa carta ao apóstolo Paulo, no início da igreja, lá nos primórdios, no primeiro século, para que hoje nós pudéssemos, à semelhança daqueles irmãos, desfrutar de uma paz, de uma alegria que transcende todas as dificuldades, todas as lutas que nós temos passado. Não negando as dificuldades, não sendo alheio ao sofrimento dos nossos irmãos e aos nossos sofrimentos, não entrando na negação, mas reconhecendo que nós podemos elevar os nossos olhos para os montes e que nosso socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Que aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Essa é a nossa confiança, essa é a nossa esperança. Como hoje houve no início da mensagem, na verdade do culto, entoamos salmos aqui, o Salmo 47, como o irmão Daniel, abrindo o culto aqui, ele proferiu e nós juntos entoamos também, assim como o pastor Moisés, o Salmo 46. Então o Senhor fala para que nós sejamos cheios do Espírito Santo como? Entoando cânticos, hinos espirituais, salmodiando ao Senhor, né? Então isso fortalece a igreja, isso nos fortalece em meio às provações. E aí Paulo ele continua dizendo, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Paulo ele mesmo menciona que dos pecadores ele era o principal. Por quê? Porque Deus ele mostrou, revelou verdades profundas do Evangelho. O Senhor fala para que nós sejamos sal da terra, talvez pela graça, pela presciência do Senhor, porque Deus queria revelar à igreja tudo aquilo que nós temos hoje de legado. Paulo tem deixado de não somente ser o sal, mas Deus levou ele ao pré-sal do Evangelho.
para que ele visse a graça, ele vendo a graça, o amor de Deus, né, que excede todo esse entendimento nosso, ele reconhecesse que dos pecadores ele era o principal. Talvez exatamente por isso, porque Deus revelara uma graça a ele, a tal ponto de, no meio das provações, quando ele pedia para que o Senhor afastasse aquele espinho na carne, mensageiro de Satanás, ele ouviu da parte do Senhor dizendo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Muitas das vezes, nós nos sentimos fracos, abatidos, mas não destruídos. Aí o Senhor nos levanta, o Senhor nos fortalece. E aqui ele fala: aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Ou seja, Jesus conquistou Paulo para que ele fosse ali salvo, para que ele fosse um homem que desfrutasse da vida eterna, mas não só isso, para que ele pudesse também ser o propagador do Evangelho, para que ele pudesse falar das virtudes do Evangelho. Então, costumeiramente, o apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele sempre usa a metáfora do desportista, de um atleta, e aqui também ele faz menção, como diz aqui no verso 13: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo. Verso 14 já. Então, aqui Paulo, o apóstolo Paulo, ele usa essa metáfora da vida cristã, da carreira cristã, como um atleta. E a gente tem visto, queridos, assim, muitos irmãos passando por dificuldades, a gente tem acompanhado um pouco as lutas dos irmãos aí da PIBAC, mesmo à distância. E a gente tem visto que os irmãos têm perseverado, como tem sido abençoada as mensagens devocionais que os irmãos têm compartilhado. E isso é bênção, queridos. Isso fortalece mutuamente uns aos outros, como diz o verso, né, de número 2, 1 e 2, do capítulo 2 mesmo dessa carta, que fala: se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, e se há entranhados afetos e misericórdias. E aí o apóstolo Paulo ele fala, e o Espírito Santo fala à igreja hoje também, né? Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então a gente tem visto alguns devocionais, tem participado, tem sido também ministrado, e é isso. A igreja tem crescido. Essa ferramenta hoje, há um ano atrás, quando nós começamos com os cultos online, que eram os cultos gravados, hoje, ainda que seja momentâneo, porque daqui a pouco a igreja vai estar presencialmente reunida de novo, já é um avanço. Os irmãos se reunindo, nós estamos nos reunindo através de um culto online, mas ao vivo. Isso é bênção, isso é avanço no reino de Deus. E essas ferramentas têm abençoado famílias. Por exemplo, aqui, quando lemos aqui o verso de número 1 e 2, do capítulo 2, se há, pois, alguma exortação em Cristo, os irmãos estão sendo instrumentos de exortação, há alguma consolação de amor, os irmãos estão sendo instrumentos de consolação, de amor. Isso tudo pelo Espírito do Senhor, isso trazendo edificação ao corpo de Cristo, edificando a igreja, tendo o mesmo sentimento, ou seja, unidade. Então, aqui o apóstolo Paulo ele fala: não julgo havê-lo alcançado, ou seja, alcançado a perfeição, essa perfeição que está em Jesus Cristo, né? Glorificado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E aqui a gente pode meditar um pouco a respeito dessas coisas que para trás ficam. Queridos, se tem uma coisa que pode nos aprisionar, se nós não tivermos vigilância, se nós não formos aqueles que trazem à memória aquilo que nos dá esperança, como foi uma das meditações dessa semana, como a irmã Regina trouxe, nós podemos ficar aprisionados pelo passado. E aqui, quando o apóstolo Paulo fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ele, no verso de número 4, ele diz: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus.
quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Então, Paulo aqui, ele poderia entrar, inclusive, no saudosismo, né, do tempo passado, dos títulos, do currículo que ele tinha, e agora estava sob cadeias. Mas o apóstolo Paulo, ele fala, olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Isso que nós precisamos também aprender como igreja, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, as coisas que às vezes trazem um travamento para que nós deixemos de avançar. E se nós deixarmos de avançar, nós não vamos ficar só parados, nós vamos retroceder. Nós não vamos só ficar parados, é como se estivéssemos numa ladeira, né? Na ladeira da carreira cristã. E nós precisamos continuar avançando. É interessante que essa palavra, ela está alinhada exatamente com Romanos capítulo 8. Verso de número 35 diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, em todas, queridos, não são algumas, inclusive essa enfermidade, essa pandemia que está assolando a humanidade, incluindo, claro, as nossas vidas, entrando às vezes na nossa casa também. Mas em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E aí continua dizendo, porque eu estou bem certo, apóstolo Paulo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É interessante aqui que Paulo fala de dois tempos. Ele fala do presente e ele fala do porvir, mas ele não fala do passado. É interessante que o apóstolo Paulo ele não menciona o passado. Mas por que o apóstolo Paulo não menciona o passado aqui? Não sei se os irmãos já refletiram sobre isso, mas exatamente por quê? Porque no verso de número 1 ele diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, nem o passado pode nos aprisionar, queridos. E aqui o apóstolo Paulo, embora ele não mencione aqui nesses versos de 35 a 39, né, a questão do passado, ele fala aos filipenses que o passado poderia fazer com que eles deixassem de avançar naquilo que Deus tinha preparado, na carreira proposta, como diz o próprio escritor aos Hebreus, desembaraçando-nos de todo o pecado, né, de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, ou seja, o autor, aquele que gerou a fé nos nossos corações, e o consumador, aquele que vai completar a boa obra nas nossas vidas. Então, nós temos visto isso, temos vivido momentos de lutas, dificuldades, não estamos vivenciando mortes, a exemplo do que aconteceu na época do Império Romano aqui, a igreja de Filipos, nesse contexto, mas temos visto mortes, como aconteceu recentemente. Eu liguei para a irmã Neia é do nosso ciclo de oração, é uma irmã muito assídua das orações, da parte da manhã, das orações matutinas, juntamente com o pastor Simval, com a missionária Toninha, com o pastor Paulo. Nós nos reunimos ali, muitas das vezes com a irmã Ednelma, tantos irmãos ali, a irmã Rosiane, muitos irmãos que, inclusive, eu posso não estar mencionando, mas que estavam presentes ali nas orações matutinas, a própria Elô. E a irmã Neia, essa semana agora que passou, perdeu o seu esposo para o Covid. Eu liguei para ela essa semana, mas a irmã está desfrutando daquela paz que excede todo o entendimento. Momento de dificuldade, perdeu a sua sogra um pouco antes, na mesma semana, e logo a seguir, o seu esposo, jovem, servo do Senhor, também
usado pelo Senhor na linguagem de Libras, da tradução de linguagem de Libras. E aprove ao Senhor levar o irmão que partiu, o irmão Giovanni. E a palavra do Senhor diz que preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Momento de pesar, queridos, momento de sofrimento, momento de tristeza, mas momento também de consolação. E com a mesma consolação que Deus estava consolando a irmã Né, também estava consolando meu coração. E a gente vê a igreja avançando através dessas palavras de exortação, de consolo mútuo, de edificação recíproca. E aqui o apóstolo Paulo, ele fala para a igreja, fala a respeito da vida cristã dele, da carreira de vida cristã dele, e da nossa vida também, e avançando para as que diante de mim estão. O termo grego aqui, original, avançando, é esticando-se, esforçando-se para frente, num ato contínuo, de prosseguir, como diz a palavra do Senhor em Oséias, conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor. O apóstolo Paulo, por já estar idoso, já estar numa idade avançada, já havia sido plantador de igreja, ele podia, de repente, estar ali, quietinho, orando ao Senhor, mas ele fala, irmãos, olha, eu estou aqui na cadeia, estou preso, estou em cárcere, mas eu continuo me esforçando, eu continuo buscando alcançar o alvo. E qual era esse alvo, amados? Alvo de Paulo era que as igrejas elas fossem edificadas, que a vida dele, em primeiro lugar, fosse uma vida que glorificasse ao Senhor. E aqui ele fala, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. O nosso alvo é Jesus. O nosso alvo é Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória, como diz a palavra do Senhor. E eu tenho falado isso aqui em casa, né? Tenho falado isso aqui com Elô, a gente tem refletido sobre isso, que a maior herança, a maior riqueza que nós temos é o Senhor. E o Senhor é quem nos dá essa compreensão de valorizar as pessoas que estão ao nosso redor, a nossa família, valorizar a vida que o Senhor nos deu, embora Paulo ele fale aqui nessa carta que para ele viver era Cristo e morrer era lucro. Mas por quê? Porque ele não sabia se era melhor ele estar ali com os irmãos, edificando a igreja, compartilhando da alegria de ver as igrejas sendo edificadas, os irmãos sendo edificados, ou se era melhor estar com Cristo, que era coisa sobremodo excelente. Então, essa palavra é para nós hoje, para que nós possamos ser renovados na nossa alegria do Senhor, porque essa alegria do Senhor é a nossa força. E aqui continua dizendo, prossigo para o alvo, verso 14, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, qual é a vocação de Deus em Cristo Jesus? É interessante que vocação fala de propósito. Vocação fala de chamado, de dom, daquilo que o Senhor ele preparou para nós exercermos na nossa vida. E a gente sabe que nós somos vocacionados pelo Senhor em diversas áreas para exercer o nosso chamado, para exercer os nossos dons. É interessante que aqui fala da vocação, da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Jesus mesmo, ele sabia qual era a vocação dele. Jesus, ele era carpinteiro. Né? Lembrei até do irmão Irá, né? Trabalha com madeira, marceneiro, carpinteiro. E Jesus era carpinteiro. Então, Jesus ele já sabia qual era o propósito dele, qual era o propósito de vida dele. E durante toda a vida de Jesus, antes dele ingressar no ministério, já aprendeu já com José. Ele já lidava com a madeira, com o prego, e também lidava ali com o martelo. Ele lidava com isso diariamente. Ele era carpinteiro por ofício, por vocação que ele havia recebido, profissionalmente falando. E é interessante que aquilo que era a vocação de Jesus, quando Jesus começa o ministério dele aos 30 anos, né? E ali nós sabemos da história que a nossa redenção, a vocação de Jesus, a soberana vocação dele é que ele morresse pelos nossos pecados, para que nós tivéssemos essa certeza da vida eterna, da ressurreição. E aí Jesus, ele morre exatamente em algo que ele trabalhava a vida toda. Ele morre no madeiro. A palavra de Deus diz, maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Ele se fez maldito por nós, pelos nossos pecados, mas era a vocação de Jesus.
E assim também nas nossas vidas, amados. Nós temos vocações que, mesmo nesse período de pandemia, nós podemos estar trabalhando. Nós podemos estar trabalhando, sendo trabalhados pelo Senhor. O próprio apóstolo Paulo, ele era um homem que trabalhava em fazer tendas, junto com Áquila, junto com Priscila. E o Senhor o chamou para que ele edificasse igrejas, para que ele edificasse vidas. E vidas foram transformadas através dele. E vidas passaram a ser tabernáculos de Deus, habitação do Senhor. Mas era uma coisa que Paulo já tinha experiência. O próprio apóstolo Pedro, quando ele é chamado como pescador, ele é chamado para ser pescador de homens. O próprio apóstolo João, que consertava redes, ele foi chamado para no final de toda a revelação de Deus acerca da palavra que hoje nós temos, ele escrevesse o livro de Apocalipse, fechando exatamente, remendando tudo que era necessário para que hoje nós tivéssemos como revelação da palavra de Deus, para que nós fôssemos fortalecidos. Então, até os apóstolos, eles nos ensinam que eles tinham uma vocação natural, uma vocação do dia a dia, como eu tenho visto, como nós temos visto, irmãos que têm sido instrumentos de Deus. A gente viu esses dias, eu vi aqui a irmã Lorena, do Evandro, a vocação de amor e cuidado no meio da pandemia, indo lá, assistir, ajudar, cuidar, né, com aquilo que Deus deu a ela como dom, né, lá da família, do irmão Fábio, da Angélica e do Danilo. Isso, irmãos, é vocação de Cristo Jesus na nossa vida, o amor e cuidado que ele derrama nos nossos corações pelo Espírito que ele nos deu. E a gente pode usar a nossa vocação através do ensino. Os irmãos que têm sido instrumentos de Deus como professores, através de videoaulas. Às vezes não podemos falar diretamente, abertamente, mas com certeza o Espírito Santo vai falar ao coração daqueles que estão assistindo, daqueles que estão sendo ministrados através de algo natural, mas que Deus, ele através do Espírito, ele gera algo sobrenatural. Então, vocação, nós fomos vocacionados para amar e cuidar uns dos outros. O Espírito do Senhor vocacionou a PIBAC. Às vezes tem irmãos que são vocacionados para ministrar a palavra através dos devocionais, às vezes tem irmãos que são vocacionados para estar sustentando a igreja através de orações, através de outras ferramentas, mas Deus vocacionou todos vocês, amados, para orar e para amar e cuidar uns dos outros. Isso a igreja tem sido fortalecida. Isso nós temos visto, a PIBAC avançando. E aí, finalizando aqui, os versos 15 e 16, diz assim a palavra do Senhor. Todos, pois, que somos perfeitos. Aí Paulo, sim, ele fala sobre perfeição, mas não no sentido que a gente falou no início, como está lá no verso de número 12, né, que ele fala sobre perfeição no sentido de glorificação de um corpo glorificado, de incorrupção, de incorruptibilidade. Mas aqui Paulo fala sobre maturidade. Todos, pois, que somos perfeitos, maduros. O Senhor fala para Abraão, em Gênesis 17, verso 1, quando Abraão tinha 99 anos, já desfalecido, cansado no seu corpo, acerca da promessa que tinha, de ele ser uma grande nação. E nós hoje fomos alcançados por essa promessa feita a Abraão, através de Jesus Cristo. Ele fala para Abraão, Abraão, eu sou o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja perfeito, ou seja íntegro, seja irrepreensível. Não é ser perfeito no sentido de não errar, de não pecar, de impecabilidade, mas no sentido de maturidade. E nós temos visto a maturidade crescer na vida dos irmãos, como a palavra de Deus diz, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O propósito do Senhor é formar Cristo em nós. O sofrimento que nós estamos passando tem gerado a maturidade necessária para que nós possamos nos aperfeiçoar em Cristo Jesus. E esse aperfeiçoamento ele vai ser mútuo. Nós estamos crescendo porque nós estamos unidos, ligados. E aqui o Senhor fala para nós como igreja, através dessa palavra. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Às vezes tem muitos do nosso meio, na igreja, que estão dormindo. E a palavra diz, desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará, e Cristo te esclarecerá.
se nós não temos ainda esse mesmo sentimento, e Paulo ele fala muito nessa carta sobre sentimento, ter o mesmo sentimento. No verso de número 2 do capítulo 2, ele fala, tendo o mesmo sentimento, unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. No verso 5 do capítulo 2, ele diz, tende em vós, irmãos, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. No verso 20 desse mesmo capítulo 2, ele diz, porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses. Ele está fazendo menção aqui a Timóteo. Ele falando sobre sermos unidos, no mesmo sentimento. Isso nós temos visto na PIBAC. O mesmo sentimento, unidos, no mesmo propósito, como um exército, como o pastor ministrou essa semana, o pastor Moisés, o pastor dessa igreja amada, que nós somos um exército, como diz aqui, o próprio versículo 16, que nós vamos estar encerrando essa palavra, essa mensagem para o seu coração, como está falando no meu coração. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. E nós já alcançamos algo, amados. Nós somos o exército do Deus vivo. Como hoje foi ministrado no Salmo 46. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós somos um exército. O exército do Senhor. E um exército, ele tem uma condição de marchar na mesma sintonia. Os irmãos sabem que eu sou militar, né? Tem alguns irmãos aí que estão nos assistindo, irmão Manuelino, por exemplo, que eu até não fiz menção dele da oração matutina, mas era um dos irmãos guerreiros de oração na oração matutina. Como militar sabe também, e outros irmãos, que um exército ele precisa estar marchando em sintonia. E, graças a Deus, a igreja tem marchado em sintonia. Pode avançar mais? Com certeza. Esse é o tema da igreja desse ano. A igreja exatamente está nessa temática. E não é uma temática simplesmente, amados, um jargão. É uma temática que vem do Espírito Santo. Avançar sempre, retroceder jamais. Assim como um exército, que deve andar de acordo com aquilo que já alcançou. Então, os irmãos já alcançaram essa estatura de filhos amados. E esses filhos amados precisam se revestir do Senhor e da força do seu poder, revestindo de toda a armadura do Senhor, para que possamos resistir nesses dias difíceis, chamados dias maus. Não sabemos se é o princípio das dores. Sabemos, sim, que é uma palavra profética que fala em Lucas capítulo 21 acerca de epidemias, de pandemias, situações adversas que a igreja já passou em momentos atrás e tem passado, mas nós vamos continuar avançando e marchando, porque as portas do inferno não prevalecerão contra uma igreja que avança. E essa igreja do Senhor, que o apóstolo Paulo fala, a igreja de Filipos, também ela se enquadra nessa igreja do Senhor de hoje, que é a igreja que estava espalhada pela face da terra. E hoje, inclusive, nós estamos numa situação dessa aqui também, da igreja onde nós estamos congregando, Igreja Batista Central de Trindade. Pedimos também para orar, para que os irmãos orem pela igreja aqui. Hoje não tivemos o culto presencial, vamos ter o culto online, 15 dias, a semelhança da PIBAC. Mas mesmo assim, nós não vamos deixar de avançar. A igreja do Senhor não vai deixar de avançar. Ainda que nós possamos ouvir vozes, seja do inimigo, seja da nossa própria alma, da própria carne, como diz o Salmo 42, onde está o teu Deus? Muitas das vezes a igreja pode ser afrontada, onde está o teu Deus? Que agora a igreja também está nas casas. Nós estamos sendo prudentes, querido. O Senhor podia chegar com Noé e a família de Noé e transportar Noé, por exemplo, para um outro planeta, com a biodiversidade do Éden, e inundar a terra. Mas não, Deus falou para Noé entrar na arca e guardou Noé e com a sua família. Assim nós estamos guardados nesse momento, com prudência, com discernimento, em obediência àquilo que Deus tem falado. Deus também falou para o povo dele entrar nas suas casas, ali no Egito, quando houve ali a passagem do anjo da morte, e feriu os primogênitos do Egito. Então nós estamos em obediência ao Senhor. Nós estamos em discernimento ao que Deus tem falado aos nossos corações. O pastor da igreja discerniu, a igreja acatou sabiamente. Esse momento é o momento de estarmos em casa, nos fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. E Deus vai continuar falando conosco. E quando nós sairmos das quatro paredes, porque nós somos chamados para fora, como Lázaro, né? Lázaro, Jesus falou, vem para fora, nós somos chamados para fora, ressuscitados por Cristo.
Nós não vamos deixar de falar do que temos visto e ouvido, com ousadia, com alegria, com intrepidez e na dependência do Espírito Santo. Nesse momento eu quero orar com os irmãos e logo a seguir agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Bom? Vamos orar agora, amados, em nome de Jesus. Pai, nós sabemos que todas as coisas, ó Pai, têm cooperado para o bem daqueles que te amam, e nós somos o teu povo. Se nós podemos declarar que nós te amamos, é porque o Senhor nos amou primeiro, papai. O Senhor, nosso Abba Pai, nosso Pai querido. O Pai que nos guarda, nos livra, é o mesmo Deus do Salmo 91. O Deus que diz que praga nenhuma chegará à nossa tenda. O Deus que diz que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos, porque o Senhor é aquele que nos guarda. O Senhor é o guarda de Israel. E nós te louvamos, Senhor, porque esse momento de pandemia tem sido um momento de ensinamento. Nós somos provados para nós sermos aprovados. Nós não somos condenados com o mundo, nós somos aperfeiçoados em ti, Senhor. Disciplinados muitas das vezes, sim, mas para que nós sempre nos acheguemos ao Senhor. Repreende, Senhor, toda essa enfermidade que assola o mundo, Senhor. Repreende essa pandemia, Senhor. Como hoje a irmã Letícia foi um instrumento do Senhor para ministrar essa palavra cantada, Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, ó Deus, o Senhor disse que ouviria dos céus e perdoaria os nossos pecados, sararia a nossa terra, Senhor. E que essa oração que fosse feita neste lugar seria, Senhor, ó Deus, atendida por nós. Então nós pedimos ao Senhor, Pai, que esse tempo que podemos declarar que são dias maus, ele possa, Senhor Deus, ser também um momento de nós evangelizarmos, usarmos a vocação que o Senhor nos deu, Senhor, essa soberana vocação alcançada através de Jesus Cristo, para pelo poder do Espírito do Senhor, Pai, nesse momento de fragilidade da humanidade, Pai, que clama por Jesus, embora não saibam muitos que precisam de Jesus, para que nós possamos anunciar essa boa nova, que Cristo em vós é a esperança da glória. É assim, Pai, que nós te oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu agradeço em nome de Jesus a oportunidade. Amém. Deus abençoe a cada um. Estamos com muitas saudades, em tempo oportuno. Se assim Deus permitir, nós estaremos com os irmãos. Em nome de Jesus. Vocês são muito amados, muito amados. Muito amados. Amém. Deus abençoe. Estamos com saudades, né? Poder, pessoal. Irá, só pedir para tirar a votação que está subida aí, para a gente fazer a finalização. O pessoal não saiu ainda, que a gente não finalizou tudo, tá? Agradecer aí o Deverson pela mensagem poderosa, tá, meu irmão? Muito obrigado por aceitar esse convite e eu tenho certeza que essa palavra, ela tocou em cada coração aqui, tá? Cada coração, em cada casa foi alcançada com essa mensagem. Realmente foi de Deus, meu irmão. Letícia, temos tempo, sim, de mais um cântico, tá? Você está preparada aí? Tô sim. Então, vamos lá. Pastor Moisés, assim que a Letícia terminar, você já pode entrar no final, tá? Acho que agora foi. Aleluia, quero agradecer a Deus pela vida do pastor Deverson e da irmã Elô, saudade de vocês. Deus continue os abençoando e usando a vida de vocês para a glória de Deus. E vamos cantar, amém? Vamos louvar o Senhor. Me
ao teu lado estou, seguro em tuas mãos eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vamos declarar: vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. Nós desejamos, vem Jesus, vem Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. Em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Quem que apareceu, né? Estamos te ouvindo, pastor. Algum probleminha que apareceu. Vamos Estamos orar, te vendo então. e te ouvindo. Tá bom. Vamos orar então, irmãos. Muito obrigado, pastor Deverson. Muito obrigado. Irmã Elô, estamos orando pela sua recuperação. Irmãos, que possamos estar encerrando esse culto aí com essa palavra no coração. Destacando aqui o versículo 13, o finalzinho, que diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo. Isso aí, pastor, avançar sempre, retroceder jamais, Pibaque. Irmãos, vamos ter uma semana de oração. A partir de amanhã estarão sendo colocadas de novo às 7 da manhã, às 16 horas. E às 22 horas, aquele momento de oração. Se você puder, participe. Se você não puder participar na hora, participe depois. E irmãos que desejam estar fazendo aí uma devocional e orando com a igreja, é só você fazer uma gravação, não deixa passar de 5 minutos, e manda para o nosso irmão Irá, tá bom? De maneira que, através da sua vida, a igreja seja edificada. E é isso, igreja, o corpo Pibaque unido como exército do Senhor Jesus, avançando, e um intercedendo pelo outro. E nós não vamos vencer, irmãos, nós já somos mais que vencedores. Aleluia. Amém, vamos orar então. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa noite de culto, de louvor, de adoração. Muito obrigado pela palavra que ministraste aos nossos corações através da vida do teu servo, pastor Deverson. Que o Senhor continue abençoando a vida dele, Pai, da sua esposa, irmã Elô, restaurando a saúde dela, Senhor, guardando também o pastor Deverson, o filho dele, o Arthur, Senhor Deus, o trabalho, Senhor Deus, a igreja Batista de Trindade, o pastor, Senhor Deus, esse momento difícil que eles estão vivendo também. Fortaleça, Senhor.
mas, Senhor, como aprendemos na tua palavra, em Romanos, capítulo 8, versículo 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Senhor, fortaleça a tua igreja, dê uma semana abençoada a todos, Senhor Deus, fortaleça a fé de cada um, repreenda a enfermidade, Senhor Deus, e que seja uma semana de muitas vitórias, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus, fazemos esta oração. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça maravilhosa do seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações e comunhão do Espírito Santo de Deus, esteja com cada um de vós, amados irmãos, amada igreja, e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Quando toda a igreja diz... Amém. Amém. Deus, aleluia.